Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 17 de setembro. Agora na Espanha, 11 horas e 20 minutos. No Brasil, 6 e 20 da manhã. Gente, como hoje é domingo e a gente está quase concluindo o desenho desse candle aqui no semanal, no Heikin Nash, é provavelmente o último candle vendedor dessa sequência bizarra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles vendedores aqui no semanal. Está mais do que na hora e diante desse martelo, que é um candle com um padrão típico de fundo, um corpo real tímido, um pavio longo que travou aqui na VWAP decenal, que é essa linha amarela. O pavio indica a faixa de rejeição do preço pelo mercado. Aí o preço chegou a fazer o fundo em 24.901, recuou para o patamar atual, 26.545, forma um corpo real que forma uma cabeça e provavelmente pontifica o fundo desse ímpeto vendedor. O ABTC no semanal, ela guarda uma relação movimentacional de inversão com o dólar, o DXY mede a força do dólar contra uma cesta de divisas, contra euros, francos suíços, libras esterlinas. O dólar fez isso nas últimas semanas, vai travar aqui na base da nuvem, enquanto a BTC fez isso. Agora o dólar deve fazer isso, buscar algo em torno de 99, até porque os bancos centrais dos países que emitem essas divisas contra as quais o dólar é medido aqui no DXY precisa também defender as suas divisas e já começam intervenções. Nessa sexta-feira, a Libra, o Iene, todas essas divisas se valorizaram contra o dólar. Tanto é que ele ficou aqui no nível da estabilidade, mas principalmente GBP, Libra esterlina e Iene se valorizou contra o dólar. Então é o início aqui, talvez, de uma semana de fraqueza para o dólar, que vai startar uma sequência de candles semanais que vai levar o DXY para 99 e vai fazer com que a BTC crie uma pernada impulsiva que vai levá-la provavelmente para um patamar próximo de 40 mil, que seria a extensão na projeção dessa canaleta virtual de alta, que ela segue dando vigência. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente parece que está desenhando o final de uma onda 4. Então no final ficou uma onda 1, 2, 3, 4 e a onda 5 deve levar a BTC para 28. Lá no diário a gente sabe que 28 mil dólares é onde está a base da nuvem na confluência com a aresta superior dessa cunha, que por sua vez se confunde com a MM200 aqui na projeção. É para lá que a gente está indo. A BTC não fica muito tempo longe da média móvel de 200 períodos, ela sempre volta como num efeito elástico, também não fica muito tempo longe da nuvem, ela pode se afastar para cima, volta, pode se afastar para baixo, volta, e é isso que vai acontecer. A gente vai voar em direção a 28 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Vocês vejam que bate na upper, volta para VWAP, agora está estressando a primeira upper, daqui a pouco vai acumular, vai voltar para VWAP. Se romper, eu dou o sinal na sala de sinais. Na seara fática, por que a Ethereum adiou o ambiente Rolesk, que vai ser uma espécie de sandbox, um ambiente de testes da rede Ethereum, onde os devs vão poder testar os seus respectivos protocolos. Uma rede canário, é um fork deliberado da rede Ethereum, onde os testes poderão ser ultimados. Os desenvolvedores adiaram o lançamento da Rolesk porque uma configuração incorreta num dos arquivos Genesis acabou apresentando discrepâncias em relação ao que eles queriam em termos de um fork da rede principal para testes. Enfim, mas o tão aguardado ambiente sandbox de testes da Ethereum deve ser lançado na próxima semana, após a correção dessa inconsistência. E o bilionário Mark Cuban, ator, investidor, dono do time de basquete Dallas Maverick, teve a sua carteira ETH hackeada em 870 mil dólares, o que o levou a transferir rapidamente todos os seus ativos para a Coinbase. Fica esse questionamento sobre o que teria levado o bilionário Mark Cuban a ter a sua carteira hackeada.
porque ele mesmo reporta que usa um cold wallet. De repente ele interagiu com um desses protocolos maliciosos que eu venho reportando aqui no canal. Sempre que vocês conectarem a carteira de vocês, mesmo através de um cold wallet, numa plataforma da Web3, aparece um pop-up aqui da MetaMask. Esse pop-up, na minha leitura, no futuro vai ser corrigido. E aí esse pop-up alerta sobre as autorizações que vocês estão dando para essa plataforma da Web3. Só autorizem leitura e início de transação. Nunca autorizem uma plataforma da Web3 para concluir uma transação. Só autorizem leitura e início. Então, quando a gente conecta na Uniswap ou na PancakeSwap, tá lá. Autorização para leitura e para início de transação. A finalização da transação sempre tem que ser você que vai autorizar no seu cold wallet. De repente ele aceitou um protocolo que concluía transações. A própria MetaMask tem que criar um alerta vermelho se a plataforma da Web3 for maliciosa e pedir autorização para leitura, início e conclusão de transações. Fica essa dica. E o ChatGPT prevê o desempenho da BTC no quarto trimestre desse ano. E o ChatGPT reporta que a BTC deve sim protagonizar um movimento de alta no quarto trimestre. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed provavelmente vai evitar, na decisão de juros que vai acontecer agora, dia 20, nessa próxima semana, ele vai evitar dizer que atingiu o pico da nova taxa básica de juros que vai ser anunciada. Provavelmente o Fed vem com uma pausa ou com um último aumento de 0,25. Mas segundo os analistas do JP Morgan, de jeito nenhum o Jerome Powell e os seus colegas vão sinalizar que teriam terminado o rally de aumento na taxa básica. Provavelmente eles vão vir com aquele discursinho do mestre dos magos lá, da Caverna do Dragão, dizendo que vão deixar em aberto eventual novo aumento, mesmo que eles promovam mais um aumento, justamente porque essa é a função do Fed, falar uma coisa e fazer outra coisa. Enfim, e a fila de bilionários em Nova York à procura de apartamentos de ultra luxo parece que começa a recuar. E os descontos são impressionantes. Chama atenção o desconto de uma cobertura avaliada em 250 milhões de dólares com vista para o Central Park, que caiu de 250 milhões de dólares para 195 milhões de dólares. É um belíssimo desconto. Enfim, e o presidente da Coreia do Sul, o Yoon, alertou o mundo sobre uma perigosíssima aproximação de Kim Jong-un da Coreia do Norte e Vladimir Putin. O mundo deveria ficar ultra alerta sobre essa aproximação, cooperação e talvez até um pacto de segurança mútua entre o Vladimir Putin e o Kim Jong-un de Pyongyang, da Coreia do Norte, já que ambos detêm o artefato nuclear e ambos classificam essa luta contra o Ocidente como sagrada. Enfim, gente, a BTC aqui no 6 horas parece que está desenhando o final de uma onda 4. Isso aqui foi uma onda 1, uma onda 2 também triangularizada, uma onda 3, uma onda 4. Isso aqui provavelmente vai explodir em direção a 28 mil dólares, que lá no diário é o teste da base da nuvem de baixo para cima. As três linhas do canal de Keltner agora embocaram forte para cima. Na projeção a nebulosidade ficou flat, o que indica que esse ímpeto vendedor talvez já tenha se esgotado para a BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Atom. Vamos ver a Atom. Chegou a bater 7 dólares na madrugada, agora está 7,06. A Atom está engatando um turbo em direção a 10 dólares. Daqui a pouco eu vou falar disso. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.